Continuação da leitura do livro Leonardo da Vinci, de Isaac Watson, capítulo 15, Virgem dos Rochedos. A comissão. Quando foi pela primeira vez a Milão, em 1482, Leonardo tinha esperança de atuar principalmente como engenheiro civil e militar, como propusera na carta ao Duque de Facto, Ludovico Sforza. Isso não aconteceu. A maior parte de seu trabalho para a corte, ao longo da década seguinte, se daria como produtor teatral e depois como escultor do monumento equestre inacabado e consultor arquitetônico para igrejas. Embora seu principal talento ainda fosse o de pintor, como fora desde Florença, e seria até o fim de seus dias. Nos primeiros anos em Milão, antes de ganhar um espaço na corte vecchia, ele provavelmente compartilhou um ateliê com um dos retratistas preferidos de Ludovico Sforza, Ambrogio de Prédice, e seus meio-irmãos, Evangelista e Cristóforo, que era surdo e não falava. Mais tarde, Leonardo escreveria que observar a forma como um surdo se comunica era uma boa maneira de estudar a relação entre os gestos e pensamentos humanos. Faça com que suas figuras desempenhem ações condizentes com o que deveriam pensar ou dizer, algo que pode ser muito bem aprendido imitando os surdos que, através dos movimentos das mãos, dos olhos, das sobrancelhas e do corpo inteiro, se esforçam para expressar os sentimentos de sua mente. Pouco tempo depois de Leonardo começar a trabalhar com os irmãos Prédice, eles receberam uma comissão conjunta da Confraria da Imaculada Conceição, uma congregação de irmãos leigos abastados, para pintar um retábulo para a igreja franciscana utilizada por eles. Leonardo ficou responsável por pintar o painel central e as instruções eram bem claras. Ele deveria mostrar a Virgem Maria. Seu vestido tem que ser de carmim, com brocados folheados a ouro, pintado em óleo e envernizado com laca de boa qualidade. E o menino Jesus cercados por anjos pintados a óleo à perfeição, junto aos dois profetas. Ignorando tais instruções, ele decidiu pintar a Virgem Maria, o menino Jesus, um jovem João Batista, um anjo e nenhum profeta. A cena escolhida vinha das histórias medievais apócrifas sobre o encontro da família sagrada com João Batista no caminho para o Egito, quando fugiram de Belém após o rei Herodes ter ordenado o massacre dos inocentes. Leonardo acabou fazendo duas versões similares da pintura, que ficou conhecida como Virgem dos Rochedos. Há milhares de páginas de estudos acadêmicos debatendo a época exata e os bastidores das pinturas. A narrativa mais convincente talvez seja a de que a primeira versão, feita nos anos 1480, tenha dado origem a uma disputa de preços com a confraria e acabado sendo vendida para outro comprador. Hoje, ela está no Louvre. Leonardo então ajudou a pintar uma versão substituta em colaboração com Ambrogio de Prédice e seu ateliê, concluída no ano de 1508. Atualmente, ela está no National Gallery de Londres. A confraria queria uma imagem que celebrasse a Imaculada Conceição, uma doutrina promovida pelos franciscanos que defendia que a Virgem Maria fora concebida livre de qualquer mácula do pecado original. Parte da iconografia presente em Virgem dos Rochedos sustenta essa ideia. Sobretudo o cenário, uma gruta árida com formações rochosas dramáticas, das quais brotam magicamente plantas floridas e quatro figuras sagradas. Nós nos sentimos como se olhássemos para o ventre da terra. As figuras à frente da caverna estão banhadas por uma luz morna, mas seu interior é escuro e intimidante, remetendo à lembrança de Leonardo sobre a entrada de uma misteriosa caverna com a qual se deparara durante uma caminhada. Entretanto, a cena não é uma evocação óbvia da Imaculada Conceição. Embora a Virgem Maria seja a figura central, a narrativa da imagem está centrada em João Batista, o santo padroeiro de Florença, e um dos temas preferidos de Leonardo. O foco nele é bem evidente na primeira versão da imagem, a do Louvre, na qual o anjo aponta de forma assintosa para João Batista, o que pode ter sido a fonte dos atritos entre Leonardo e a confraria. Leonardo era mestre em contar histórias e transmitir uma sensação dramática de movimento.
Muitas de suas pinturas, começando por A Adoração dos Magos e Virgem dos Rochedos, formam uma narrativa. Na primeira versão da tela, o anjo andrógeno de cabelo cacheado inicia a narrativa ao olhar diretamente da cena, capturando nossa atenção com um sorriso enigmático e apontando para que olhemos para o bebê João Batista. Este, por sua vez, está se ajoelhando e ajuntando as suas mãos em reverência ao menino Jesus, que retribui o gesto com um sinal de bênção. A Madonna, em pleno movimento de girar o corpo, olha para João Batista e o segura pelo ombro de forma protetora, ao mesmo tempo em que espalma outra mão sobre Jesus. Depois que nosso olhar, enfim, termina essa volta pela cena, percebe-se que a mão esquerda do anjo está segurando Jesus, enquanto este inclina o corpo na direção de um lago, apoiando a mão na borda rochosa. Vista como um todo, a obra parece uma espécie de presságio da miscelânea sequencial de gestos presente em A Última Ceia. O dedo do anjo apontando é o que mais diferencia a primeira versão da segunda. Graças à tecnologia moderna, sabemos hoje que Leonardo ficou em dúvida sobre se deveria incluir o gesto. Em 2009, especialistas do Louvre utilizavam uma técnica avançada de visualização com raios infravermelhos sobre a primeira versão da Virgem dos Rochedos, que revelou o desenho de marcação subjacente usado na composição da cena. Ele mostra que, no início, Leonardo não planejava pintar o anjo apontando para João Batista. O gesto só foi incluído depois que a maioria dos rochedos já tinha sido pintada. Leonardo mudou de ideia 2 vezes, talvez por pressão dos patronos, e o gesto de apontar não está na marcação original e aparece na primeira versão da pintura, mas não na segunda. Sua hesitação é compreensível. O gesto de apontar é estranho, e Leonardo parecia estar ciente disso quando produziu a segunda versão. O dedo ossudo do anjo perturba de forma chocante a conexão entre a mão espalmada da Madonna e a cabeça de seu filho. Ao olhar a cena uma segunda vez, a miscelânea de mãos se transforma em uma cacofonia de gestos competindo entre si. A dinâmica da narrativa é resgatada pelas áreas da iluminação fluida, que conferem à tela uma ideia de unidade. Nessa obra-prima, Leonardo abriu caminho para uma nova era do mundo da arte, na qual luz e sombra são justapostas com o intuito de gerar uma poderosa sensação de movimento. Em Florença, Leonardo abandonou gradualmente as têmperas e passou a utilizar mais a tinta a óleo, como era comum na Holanda, e já em Milão ele aperfeiçoaria o domínio dessa técnica. Sua habilidade em aplicar aos poucos uma fina camada de tinta translúcida sobre outra, repetidas vezes, permitiu a criação de sombras, além dos contornos difusos característicos de suas técnicas de chiaroscuro e sfumato. Também permitiu que produzisse tons luminosos. Parece que a luz atravessa todas as camadas de tinta e é refletida pela base, como se a luz emanasse do próprio personagem e objeto. A maioria dos artistas anteriores a Leonardo diferenciava as áreas bem iluminadas das sombreadas, acrescentando pigmento branco às tintas. Mas Leonardo sabia que a luz não produz simplesmente uma cor mais clara. Ela também revela os tons mais profundos e genuínos. Basta olhar para os pontos em que a luz atinge a capa vermelha do anjo e o vestido azul da Madonna, com seus detalhes dourados. As cores estão saturadas e os tons mais ricos. Nas notas para o tratado sobre pintura, Leonardo explicou: uma vez que a qualidade da cor é revelada pela incidência da luz, onde há mais luz, ver-se-á mais da verdadeira qualidade da cor iluminada. Então, para acompanhar essa descrição, é importante buscar a imagem da Virgem dos Rochedos, segunda e primeira versões. A primeira versão de Virgem dos Rochedos é um exemplo gigante de como Leonardo usou o conhecimento científico para enriquecer sua arte. O objeto da pintura é tanto a Virgem quanto os rochedos. Como Ampis Orusso ressaltou do estudo Leonardo Geology, os componentes da gruta foram reproduzidos com uma precisão geológica espantosa. A maioria das formações é composta por uma rocha sedimentar desgastada, o arenito, mas logo acima da cabeça da Virgem e no canto superior direito da imagem, há formações rochosas salientes e pontiagudas com facetas que reluzem ao sol. Elas representam a diábase da rocha ígnea intrusiva formada pelo resfriamento da lava vulcânica.
Até as rachaduras verticais causadas pelo resfriamento estão retratadas de forma precisa, assim como o extrato geológico entre o arenito e a formação da rocha ígnea na horizontal, logo acima da cabeça da Virgem. Este não é um caso em que Leonardo apenas retratou com fidelidade algo visto na natureza. A gruta claramente é produto da sua imaginação, não o lugar real visitado por ele. É preciso nutrir um apreço muito profundo por geologia para criar uma visão ao mesmo tempo tão criativa e tão real. As plantas na imagem estão localizadas onde estariam na natureza, apenas nas áreas com arenito, que retém umidade suficiente para que as raízes se fixem nelas, tanto no teto quanto no chão, mas não na rocha ígnea. As espécies escolhidas estão corretas, tanto do ponto de vista botânico quanto sazonal. Foram representadas apenas as que seriam encontradas em uma gruta úmida naquela época do ano. E mesmo com tais restrições, ele conseguiu escolher plantas condizentes, tanto com suas intenções simbólicas quanto com as artistas. Como William Embodden explicou em Leonardo da Vinci on Plants and Gardens, ele as introduzia nas pinturas pela sua simbologia. E mesmo assim tinha o cuidado de retratá-las em o seu habitat adequado. Por exemplo, a rosa branca costuma ser usada para simbolizar a pureza de Cristo, mas ela não cresceria em uma gruta como aquela. Então, em vez disso, Leonardo pintou uma prímula, Primula vulgaris, debaixo do braço erguido de Jesus, um símbolo de virtude por causa das flores brancas. Pouco visível acima da mão esquerda da Virgem, há alguns galhos de Galium verum. Segundo Embodden, essa planta é conhecida há muito tempo como palha de Nossa Senhora, além de ser tradicionalmente uma planta de manjedoura. José costumava fazer a cama de Maria com ela, e suas folhas brancas ficaram douradas quando Jesus nasceu. Obcecado por redemoinhos e espirais, Leonardo às vezes fazia leves alterações nas plantas de suas obras para que se adequassem às suas preferências estéticas. Por exemplo, no canto inferior esquerdo da imagem, há um lírio amarelo dos pântanos, Iris pseudoacorus, que é representado com as folhas do formato de espadas abertas, não em leque, mas levemente distorcidas para formar um padrão espiral, retorcendo-se para espelhar os movimentos sutis de torção de São João Batista e da Virgem. Quando a primeira versão da pintura foi finalizada em 1485, Leonardo e os parceiros receberam no total cerca de 800 liras. Entretanto, iniciou-se uma longa disputa quando os pintores reclamaram, alegando terem gastado mais do que isso apenas com materiais, sobretudo nos trechos folheados a ouro, e que o trabalho valia muito mais. A confraria discordou e é provável que a pintura nunca tenha sido instalada na igreja. Em vez disso, deve ter sido vendida para outro cliente, talvez o rei da França Luís XII, ou comprada por Ludovico Sforza como presente para o casamento da sobrinha Bianca com o futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico Maximiliano I. No fim das contas, a obra foi parar no Museu do Louvre. Na década de 1490, Leonardo trabalhou com Ambrógio de Prédies em uma nova versão da Virgem dos Rochedos para a confraria, a fim de substituir a que não foi entregue. De acordo com uma análise técnica feita em 2009, a tela foi pintada sobre um desenho da marcação muito diferente, que trazia a Virgem Maria ajoelhada, em uma postura de adoração, com a mão no peito, mas Leonardo mudou de ideia, cobriu o novo desenho com uma camada de base e desenhou outro muito parecido com a primeira versão da Virgem dos Rochedos, exceto pelo fato de que, assim como no croquis original para a primeira versão, o anjo não aponta para João Batista. Além disso, ele não desvia o olhar da Virgem para o observador, mantendo o olhar onírico absorto na cena. Como resultado, a narrativa foi alterada e já não parece tão confusa. A Virgem Maria inquestionavelmente é o centro da atenção. Nosso olhar primeiro recai em sua face serena enquanto ela observa João Batista se ajoelhar e depois em uma mão postada de forma protetora sobre a cabeça do filho, dessa vez sem a interrupção do dedo intruso do anjo. A cena passa a ser sobre as feições, os gestos e as emoções da Virgem Maria, em vez de o anjo ou João. Outra diferença sutil é o fato da gruta ser mais fechada e haver menos céu. A luz, portanto, não é tão difusa,
mas sim direcional, como um foco vindo da esquerda da imagem, banhando a cena de forma seletiva e destacando as 4 figuras. Desse modo, a modelagem, a plasticidade e tridimensionalidade das formas estão muito ressaltadas. Entre a primeira e a segunda versões do quadro, Leonardo estudou luz e óptica, o que resultou em um uso artístico da luz inovador na história da arte. De acordo com o historiador John Sherman, em suas qualidades dinâmicas de variabilidade e seletividade, em contraste com a luz estática, equilibrada e universal da versão do Louvre, esta é a luz de uma nova era. A composição da segunda versão claramente é obra de Leonardo. Entretanto, há a questão de quanto da pintura que pode ter sido feita em um período de quase 20 anos, 15 anos, foi de fato produzido por Leonardo, e quanto foi delegado a Ambrógio e aos assistentes do ateliê. Uma indicação de que parte do trabalho foi delegada é o fato de as plantas não parecerem tão autênticas quanto na primeira versão. Para o horticultor John Grimshaw, isso é muito impressionante, porque vai contra tudo que Leonardo sempre fizera em termos de arte botânica. Essas flores não são reais, são invenções antigas, como a aquilegia de faz de conta. Também há divergência em relação à geologia. As rochas na pintura que está no National Gallery são representações grotescas, sintéticas e afetadas, escreveu Pisorusso. As rochas ao fundo não estão perfeitamente assentadas. São maciças e úmidas, quando a impressão de serem calcário em vez de arenito. E a presença de calcário seria incompatível com tal caracterização geológica. Em 2010, a National Gallery de Londres alegou que sua versão não fora elaborada principalmente pelas mãos de Leonardo, mas após um trabalho de limpeza e restauração completa da pintura, Luke Sisson, então curador da galeria, e outros especialistas concluíram que ela tinha sido sim pintada, sobretudo por Leonardo. Sisson reconhece que há lapsos na representação das plantas e rochas, mas alega que isso reflete uma maneira mais madura e metafísica de retratar a natureza adotada por Leonardo na década de 1490. Essa pintura não é mais simplesmente uma ode ao naturalismo, afirmou. Leonardo combinou os ingredientes que considerava essenciais, ou às vezes apenas mais bonitos, para criar coisas, plantas, paisagens, pessoas ainda mais perfeitas, mais completas do que aquelas feitas pela própria natureza. Especialmente após a limpeza mais recente, é possível constatar que a versão de Londres de fato apresenta algumas marcas características que parecem ter sido produzidas pelas mãos de Leonardo. Como é o caso do anjo, cujos cachos radiantes se assemelham muito aos seus e cujas mangas de roupas banhadas a ouro pelos raios solares estão retratadas com a notável translucidez típica do talento de Leonardo em aplicar finas camadas de tinta a óleo. Ninguém que a tenha visto de perto pode duvidar de quem foi responsável pela boca, pelo queixo e pelos cachos característicos de cabelo dourado, escreveu Kenneth Clark sobre o anjo. O mesmo vale para a cabeça da Virgem, que, assim como a do anjo, sugere o uso da técnica de espalhar a tinta com os dedos, de acordo com Martin Kemp. Todos esses efeitos, com certeza, estavam muito além da capacidade de Ambrógio ou de qualquer outro pupilo de que se tenha notícia. A segunda versão da pintura, assim como a primeira, gerou disputas contratuais com a confraria, e a sua longa negociação é mais uma evidência de que Leonardo estava pessoalmente comprometido em concluir a tela. A obra ainda permanecia inacabada quando ele deixou Milão em 1499, e em 1506 houve uma nova contenda sobre a necessidade de um pagamento final. Leonardo acabou voltando a trabalhar nela para dar os últimos retoques, e só então ela foi considerada finalizada, e logo depois ele e Ambrógio receberam da confraria a última parcela do pagamento.